Olá! Hoje nós vamos finalizar a nossa série de vídeos sobre problemas na construção do parágrafo. Neste vídeo, eu vou apresentar para você mais um problema recorrente na construção dos parágrafos. Mas se você ainda não viu o vídeo sobre como deve ser formado um parágrafo de desenvolvimento, então você precisa acessar o link aqui no vídeo ou que está na descrição para compreender quais são as etapas que constroem um parágrafo. E lembre-se também de assistir os 2 primeiros vídeos em que eu falo sobre problemas de falta de argumentação e excesso de informações dos parágrafos. Todo esse material faz parte do conteúdo exclusivo para alunos do Escrever é Praticar, mas eu fiz um recorte aqui dos tópicos que eu considero principais e recorrentes nas redações. Bom, antes de ver o problema do parágrafo de hoje, vamos relembrar como que é a construção de um parágrafo completo. O tema do nosso parágrafo é água é um elemento essencial e a tese que a gente discute é o aumento do desmatamento prejudica a incidência de chuvas e abastecimento de água. Então, relembrando o parágrafo completo. O aumento do desmatamento da floresta amazônica afeta o controle do clima de todo o país. Ela tem umidade próxima de 80% e seu clima equatorial contribui para a formação dos rios voadores, responsáveis pela regulação do regime de chuvas nos estados do centro-oeste, sul e sudeste do Brasil e pelo fortalecimento das reservas de água nessas regiões. No entanto, com o exorbitante índice de desmate, o qual bateu recorde em 2019, segundo o INPE, a irregularidade pluviométrica tem sido constante, gerando desabastecimento do líquido em grandes cidades como São Paulo em 2014 a 2016 e Brasília em 2017. Isso retrata bem a relação direta entre a preservação da floresta e a vida nos grandes centros urbanos, de modo que o prejuízo insistente àquela afeta o acesso a um elemento básico para a existência destes. Deu para perceber a presença de todos os elementos essenciais do parágrafo, né? O tópico frasal, a discussão sobre o tópico, o argumento e a finalização. Então, todas essas informações precisam constar no parágrafo. Então, quando que um parágrafo é incoerente? A incoerência acontece desde a fuga do tema, você falar de um assunto que não estava previsto pela proposta, até mesmo incoerências no interior do parágrafo. Você afirma uma coisa e depois contradiz a própria afirmação. A incoerência pode acontecer também em apresentar informações que não são verdadeiras, que são contraditórias aí da realidade. E também pode acontecer a incoerência com o emprego de palavras ou o emprego de conectivos. Perceba, então, que são muitos detalhes que a gente precisa prestar atenção na construção do parágrafo para que ele não fique incoerente. No exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, tem um exagero aí de incoerências, mas para você perceber como todas elas podem acontecer de forma isolada para você não cometer mais esse erro, ok? Então, o parágrafo incoerente é o seguinte: o aumento do desmatamento da floresta amazônica afeta o controle do clima de todo o país. Seu clima tropical e umidade próxima de 80% contribuem para a formação dos rios voadores, responsáveis pela regulação do regime de chuvas nos estados do centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Perceba que aqui, no momento de esclarecimento, de discussão do tópico, a gente já tem uma incoerência. Lá no parágrafo original, qual era o tipo de clima da floresta amazônica, hein? Equatorial. E aqui foi colocado tropical. O clima tropical ele está em outras regiões do país e não na floresta amazônica. Esse é um erro bem fácil de cometer, porque a gente pensa, o Brasil é um país tropical, Amazônia tropical, árvore, floresta, enfim. Se você não tem certeza sobre uma informação, não cite. É melhor não apresentar do que apresentar de forma equivocada. Continuando. Além disso, o exorbitante índice de desmate, o qual bateu o recorde em 2019, segundo o INPE, resulta na irregularidade pluviométrica, consequentemente gerando desabastecimento do líquido na região do sertão nordestino, nos estados do Ceará e Pernambuco, por exemplo. Bom, a primeira incoerência que a gente tem aqui é com o emprego de conectivo. Será que é uma ideia aditiva à afirmação anterior e à apresentação do argumento? Não, né?
Aqui a gente tem uma ideia de oposição, né, de contrariedade. Primeiro foi falado que a floresta ajuda, né, a umidade da floresta vai ajudar na produção dos rios voadores, na formação dos rios voadores. Aí depois você coloca, além disso, o desmatamento contribui, o conectivo foi empregado de forma incoerente, de forma equivocada. Outra incoerência presente aqui na argumentação foi citada a autoridade, ok, tá ótimo, mas depois fala o seguinte, né, gerando desabastecimento do líquido na região do sertão nordestino ou, né, nos estados do Ceará e Pernambuco, por exemplo. Oi? Lá na explicação, né, na exploração do tópico frasal, foi falado que a umidade da floresta, os rios voadores ajudam no abastecimento de quais regiões? Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Será que o sertão nordestino ou Ceará e Pernambuco localizam-se nessas regiões? Não, estão na região do Nordeste brasileiro, né? Não tem nada a ver com a formação dos rios voadores, com a influência do clima da Amazônia. Então, mais uma vez aqui a gente tem o emprego equivocado de informações e que acabou contradizendo um detalhamento, né? Algo que foi apresentado anteriormente. Então é preciso tomar muito cuidado quando você explora a sua ideia para que o argumento seja coerente com ela, né? Que haja uma relação aí coerente, né? Lógica entre essas informações. Perceba que esse deslize é bem fácil de acontecer, porque quando a gente pensa em falta de água, né? Em escassez hídrica, você pensa normalmente na região Nordeste, né? Que é uma região que realmente tem um desabastecimento de água frequente, constante, né? A literatura exemplifica muito isso. Mas toma cuidado se isso vai ser coerente com o que você apresentou. Não fique só no seu conhecimento de mundo e apresentando as informações de forma aleatória. Faça um planejamento prévio sobre o que você vai dizer e perceba as relações lógicas entre essas informações, ok? Para não acontecer esse tipo de deslize. Porque é uma informação interessante? Mas ela é incoerente para esse momento. Para finalizar o parágrafo, a gente tem aqui uma outra incoerência que vai ser desencadeada por conta dessa afirmação equivocada, quer ver? Por isso, é muito importante preservar a floresta. Assim, o homem sertanejo poderá plantar e colher ao longo do ano, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. Perceba que o fato de ter colocado como exemplo o sertão nordestino fez com que a finalização do parágrafo ficasse totalmente incoerente e nem lembrasse mais qual era o tópico frasal, que é falar que o aumento do desmatamento afeta, né, o abastecimento de água em algumas regiões do país. Já falou sobre desenvolvimento econômico, sobre o homem sertanejo, e isso não tem nada a ver com a ideia central do parágrafo, que é uma incoerência bem grande, né, que mostra que o candidato ali, que o autor do texto não teve o mínimo de planejamento dentro do seu parágrafo. Então, mais uma vez, planeje bem as ideias que você vai apresentar para que o parágrafo tenha uma sequência lógica, né? Ele é um mini texto, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, se você pega somente a informação anterior e continua desenvolvendo ela, o risco de incoerência ou de problemas na progressão textual é enorme. Bom, assim finalizamos então a nossa série de problemas na construção do parágrafo. Se eu te ajudei com o vídeo de hoje, deixe o seu like aqui e coloque nos comentários qual foi dos 3 problemas aquele que você mais cometia e agora não vai cometer mais. Se você tem outras dúvidas sobre produção textual, também coloca aqui nos comentários que quem sabe vira um vídeo explicativo. Até o próximo vídeo e tchau!